Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da JBS para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, Guilherme Cavalcante, CFO global da JBS, André Nogueira, presidente de operações da América do Norte, Wesley Batista Filho, presidente das operações da JBS na América Latina, Oceania e Plant-Based, e Cristiane Assis, diretora de Relações com Investidores da JBS. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da JBS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas futuras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Tomazoni, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença na nossa teleconferência de resultados. O ano de 2021 foi marcado por grandes conquistas da JBS. Conseguimos cumprir com excelência o nosso propósito de alimentar as pessoas ao redor do mundo com o que há de melhor e de maneira cada vez mais sustentável. Graças à determinação e atitude dos nossos mais de 250 mil colaboradores ao redor do globo. E, ao mesmo tempo, consolidamos as bases que sustentarão o crescimento da companhia nos próximos anos. Tivemos lucro e investimento recorde, gerando retorno a todos os nossos stakeholders, colaboradores, cidades, estados, acionistas e os investidores. A JBS, que era uma companhia nacional, com um foco em uma proteína, se transformou em uma empresa global de alimentos, com um footprint diversificado, atuação nos principais tipos de proteína, vasto portfólio de produtos de alto valor agregado e marcas fortes. Neste contexto, em 2021, pode ser considerado um ponto determinante para os próximos anos da JBS. Ampliamos em mais de 150% os nossos investimentos em relação a 2020. Alcançamos um expressivo valor de 20,7 bilhões de reais aportados. Recursos que foram direcionados para a expansão e modernização das nossas operações no Brasil e no exterior, na aquisições de empresas e em projetos de sustentabilidade, que reforçam o nosso compromisso com a agenda ESG. As aquisições estratégicas que fizemos em 2021, num total de 11,3 bilhões, nos permitem aumentar nossa relevância em segmentos de negócios que enxergamos grande potencial de crescimento. A compra da Vivera, por exemplo, nos colocou entre os líderes do mercado de plant-based na Europa e nos garantiu uma estrutura que permite alavancar o crescimento e a sinergia das nossas operações globais no setor. Com a aquisição da UON na Austrália, iniciamos nossa produção em aquicultura, já em posição de liderança regional e em bases que nos propiciam uma forte expansão global. 2021 também marcou nossa primeira incursão no negócio de proteínas cultivadas, com a compra do controle da Biotech Foods, investimentos em P&D e construção de uma unidade fabril na Espanha para dar escala industrial a essa alternativa alimentar. Além disso, merecem destaque as aquisições que fizemos da Rivali na Austrália,
do negócio de marcas da Kerry Consumer Foods no Reino Unido, do grupo Kings na Itália e da Sunny Valley nos Estados Unidos. Investimos 5,4 bilhões em projetos de Greenfield, principalmente em marca e valor agregado. No Brasil, a Seara inaugurou novas categorias de produtos e continuou a avançar na preferência do consumidor. Para atender a essa demanda crescente, o processo de expansão e modernização de 15 unidades produtivas da marca foi acelerado e está em fase final. Nos Estados Unidos, por meio da Swift Prepared Foods, também focamos no potencial de crescimento de margens e marcas e investimos na construção de uma nova fábrica de especialidades italianas em Columba e outra de bem cozido em Morbili, ambas no estado do Missouri. Somados investimentos de M&A e em CAPEX de expansão, totalizamos aí os 17,7 bilhões de reais, praticamente os mesmos 18 bilhões de reais que foi distribuídos aos acionistas através de dividendos e share buyback. Também seguimos transformando a forma como nos relacionamos com os nossos clientes e consumidores. Nos últimos 2 anos, experimentamos um avanço em e-commerce por meio de plataformas de vendas diretas ou de parceiros. Friboi Online, Loja Seara, Comer Bem e Online Swift permite a entrega de nossas marcas e produtos em diversas regiões do Brasil, positivando, inclusive, os canais dos nossos clientes. Nos Estados Unidos e no México, Wild Fork Foods possibilita a compra online de pratos prontos e de tipos variados de proteína, tudo à pronta entrega. Simultaneamente, reforçamos nosso relacionamento com parceiros comerciais por meio da implementação da Swift Store in Store e um grande número de varejistas no Brasil. Também intensificamos o já consagrado açougue Nota 10, que faz a gestão de categoria de produtos da Friboi e da Seara dentro das lojas dos nossos varejistas parceiros. A execução dessa estratégia é possível graças à nossa sólida gestão financeira. Conforme será detalhado pelo Guilherme mais à frente, temos hoje o quadro financeiro mais saudável da nossa história, com um alongamento de dívida conquistado por meio de bem-sucedidas emissões de bons, inclusive aquela que marcou o menor spread da história para um emissor corporativo no Brasil, realizado em novembro de 2021. Prova que a sustentabilidade é a nossa estratégia, realizamos 4 captações atreladas às nossas metas. Com essas ações, nossa alavancagem caiu para o seu menor patamar, 1,52 vezes em reais e 1,46 vezes em dólares. A pavimentação do futuro está lastreada, sem sombra de dúvida, em sólidos critérios de ESG. O comprometimento do nosso negócio com a sociedade e o futuro do planeta é irreversível. Justamente por isso, em 2021, assumimos aquele que considero ser o mais importante compromisso da JBS, ser net zero até 2040. A partir dele vieram passos decisivos, como o início da plataforma da pecuária transparente, dos escritórios verdes, e um movimento que está endereçando a sustentabilidade em toda a cadeia produtiva da pecuária no Brasil, nosso desafio setorial mais urgente. Também avançamos para reduzir as emissões de metano do gado bovino, com o início dos testes para a adoção de suplemento alimentar na dieta dos animais, além do apoio a outras pesquisas com o mesmo objetivo. Fortalecemos a nossa atuação em economia circular, com investimentos em novas plantas de fertilizantes organominerais, gelatinas e peptídeo de colágeno, biodiesel e reciclagem de plástico. Investimos também em projetos de energia solar para abastecer as lojas Swift no Brasil e nas nossas operações nos Estados Unidos. Destinamos, ao todo, mais de 7 bilhões de reais em projetos de sustentabilidade ao redor do mundo apenas em 2021. No âmbito social, seguimos em nossa atuação direta para apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade nas diversas regiões onde estamos presentes.
tendo sido assim no Brasil, com o programa Fazer o Bem Faz Bem, que doou mais de 400 milhões desde 2020, e com o Fundo JBS pela Amazônia, que está financiando 6 iniciativas que promovem o desenvolvimento socioeconômico sustentável do bioma. O mesmo se aplica no exterior, em particular nos Estados Unidos e Canadá, no qual a Hometown Strong aportou mais de 100 milhões de dólares nos últimos 2 anos em ações com potencial de impacto nas regiões do entorno das operações da JBS. Além disso, nos orgulhamos muito do apoio que damos à Escola Germinário no Brasil, que tem 800 alunos em curso integral, e do programa Better Future nos Estados Unidos, que oferece bolsas de cursos universitários e que tem mais de 2.500 inscritos. A evolução da nossa governança tem sido reconhecida pelos nossos principais stakeholders. No âmbito do Conselho de Administração, ampliamos para 7 o número de conselheiros independentes, de um total de 9 membros. Além disso, 22% do nosso conselho é composto por mulheres, o que nos conferiu o selo Women on Board no ano passado. Com isso, chegamos ao final de 2021 com reconhecimentos inéditos, como a conquista do Full Investment Grade, e indicadores operacionais recordes. A receita líquida consolidada, crescendo 30%, chegando à marca de 350 bilhões de reais. Foi o lucro líquido de 20,5 bilhões de reais. Esses resultados comprovam nossa excelência operacional e a capacidade de entregar ao mesmo tempo retorno de custo pago e crescimento, graças ao extraordinário time da JBS. Passo agora a palavra ao Guilherme, que vai relatar, dar detalhes sobre os nossos resultados financeiros e falar das unidades de negócio. Guilherme, por favor. Obrigado, Tomazoni. Vamos passar para os destaques da nossa gestão financeira. O ano de 2021 foi marcado por grandes conquistas. A JBS se tornou Full Investment Grade após os upgrades nos ratings de créditos pela Fitch em junho e pela Moody's em novembro. Também gostaria de enfatizar a primeira emissão de um bond de 30 anos pela JBS, que teve uma demanda superior a 5 vezes a oferta inicial. Esse bond, atrelado a todo o trabalho que fizemos em termos de liability management, fez com que a JBS aumentasse o prazo médio da dívida de 5,9 anos em 2020 para 8,1 anos em fevereiro de 2022. Para o mesmo período, nosso custo médio de dívida caiu de 5,1% para 4,3%. A alavancagem financeira em dólares atingiu 1,46 vezes, o nível mais baixo atingido pela companhia. Anunciamos aquisições de 7 empresas que fazem parte da nossa estratégia de crescimento de longo prazo com valor agregado e marca por 11,2 bilhões de reais, que acrescentarão 10 bilhões de reais na receita em 2022. E remuneramos o investidor por meio de dividendos e recompras em aproximadamente 20 bilhões de reais, até fevereiro desse ano. Ou seja, um yield de 22%. Obtivemos todas essas conquistas sempre com bastante foco na disciplina financeira e nossa agenda ESG, que já conta com bastantes avanços, como o Tomazoni mencionou. Passando agora para o slide 30, conseguimos demonstrar o que acabo de mencionar. Em 2021, 44 bilhões de reais foram distribuídos da seguinte forma. Retornamos 18 bilhões de reais aos acionistas por meio de recompras de ações e distribuição de dividendos. Se incluirmos as recompras realizadas em 2022, retornamos 19,8 bilhões de reais. Considerando todas as aquisições estratégicas anunciadas em 2021, investimos 11,2 bilhões de reais. Também investimos 9,6 bilhões de reais em modernização, expansão e manutenção das nossas unidades produtivas. E, por fim, investimos globalmente mais de 7 bilhões de reais em iniciativas ESG. Com todas essas iniciativas, ainda tivemos uma redução da alavancagem de 1,58 vezes em 2020 para 1,46 vezes e aumentamos a cobertura de juros de 7,8 vezes para 11,6 vezes no mesmo período. Vamos passar agora para o slide 31, onde temos os destaques operacionais e financeiros do trimestre.
A receita líquida do quarto trimestre de 2021 foi de 97 bilhões de reais, representando um aumento de 27,8% na comparação anual. Em 2021, a receita líquida atingiu 350 bilhões de reais. O EBITDA ajustado totalizou 13 bilhões de reais e representa uma margem de 13,5% no trimestre. No ano, o EBITDA ajustado atingiu o recorde de 45,7 bilhões de reais, com uma margem de 13%. O lucro líquido foi de 6,5 bilhões de reais no trimestre, o que representa um lucro por ação de 2,69 reais. Em 2021, o lucro líquido foi de 20,5 bilhões de reais, sendo o lucro por ação 8,26 reais por ação. A JBS pagou 7,4 bilhões de reais em dividendos, o que representa um dividend yield de 8,2% em 2021. Somando as recompras realizadas em 2021 e no primeiro bimestre de 2022, temos um yield total de 22%. O retorno sobre capital investido em 2021 foi de 24%, sendo que este indicador havia sido de 20% em 2020, 16,5% em 2019. Ou seja, o carrego da ação da JBS continua extremamente favorável ao acionista. O Conselho da companhia aprovou na data de ontem o cancelamento de 129 milhões de ações em tesouraria, bem como a aprovação de um novo programa de recompra com o objetivo de maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente de sua estrutura de capital. E para fechar esse slide, seguindo a estratégia de diversificação geográfica de proteínas, expandindo o portfólio de valor agregado, a JBS anunciou 7 aquisições que totalizaram um investimento de 11 bilhões de reais. Se consolidássemos a receita para o ano todo de 2021, teríamos uma receita adicional de 10 bilhões de reais. Por favor, passando agora para os slides 34 e 35. O fluxo de caixa operacional do trimestre foi de 10 bilhões de reais. O fluxo de caixa livre do trimestre foi de 5,9 bilhões de reais, uma conversão de 45% do EBITDA em fluxo de caixa livre. No ano, o fluxo de caixa operacional foi de 25 bilhões de reais. A geração de caixa livre foi de 12 bilhões de reais. Excluindo pagamentos não recorrentes de 4,1 bilhões de reais e o CAPEX de expansão no montante de 5 bilhões de reais, o fluxo de caixa livre do ano teria sido de 21,5 bilhões, em linha com 2020, com uma conversão de 46%. Também temos aumentado os investimentos no crescimento orgânico da companhia. O gráfico na parte inferior do slide, podemos notar que o nosso CAPEX do ano totalizou 9,6 bilhões de reais, dos quais 56% refere-se a investimentos em expansão e modernização. Passando para o slide 36, temos a evolução do nosso perfil da dívida. A dívida líquida de 2021 encerrou em 69 bilhões de reais, ou 12,4 bilhões de dólares, um crescimento de 23 bilhões de reais, ou 3,5 bilhões de dólares ano contra ano, explicado por recompras no montante de 10 bilhões de reais, M&As no valor de 9 bilhões de reais e 6 bilhões de reais em dividendos adicionais e antecipação. De qualquer maneira, a despesa financeira líquida de 2021 ficou estável em relação ao ano anterior, em 3,9 bilhões de reais ou 730 milhões de dólares. A alavancagem líquida ficou em 1,46 vezes em dólares e 1,52 vezes em reais, o nível mais baixo atingido pela companhia historicamente. A cobertura de juros passou de 7,8 vezes para 11,6 vezes em 2021. Além disso, é importante ressaltar a posição confortável de liquidez. Encerramos o ano com um caixa de 23 bilhões de reais, que em conjunto com uma linha revolving de 12 bilhões de reais, nos confere uma liquidez total de 35 bilhões de reais, o que é aproximadamente 3 vezes superior à dívida de curto prazo e suficiente para amortizar toda a dívida até meados de 2027. Na parte inferior do slide, destaco que o custo médio da dívida em dólares de 3,99% ao ano foi o menor já registrado pela companhia. Considerando as emissões das notas sêniores realizadas em janeiro de 2022, de 4,9 bilhões de reais, e para o título de 30 anos, e 3,3 bilhões de reais para o título de 7 anos. O prazo médio, dessa forma, passou de 5,9 anos para 8,1 anos. Somando a emissão de janeiro de 2022 com as do ano de 2021, o total de bonds emitidos pela companhia foi de 7 bilhões de dólares, com uma sobredemanda média de 5 vezes. No mercado local de debêntures, o total foi de 2,8 bilhões de reais.
Vamos passar agora para as unidades de negócio. Começando com a Seara, no slide 37, a receita líquida do trimestre cresceu 34% e no ano 37%, resultado do crescimento de ambos volumes e preços. No mercado doméstico, que correspondeu a 53% da receita da unidade, no trimestre, a categoria de produtos preparados manteve a tendência de crescimento e registrou um aumento de 5% no volume e 11% no preço médio. Vale destacar a bem-sucedida campanha de festivos com crescimento de 24% nos kits vendidos e a contínua liderança em market share no segmento de congelados e pizzas. No mercado externo, a Seara registrou crescimento de 15% no volume vendido e 21% no preço médio de venda, mesmo diante das suspensões temporárias para exportação à Arábia Saudita e da recuperação do rebanho suíno chinês. Ao longo do ano, a Seara seguiu avançando de maneira consistente em seu plano estratégico, com forte agenda de inovação, expansão de capacidade produtiva, investimentos na marca, penetração dos lares e aumento do número de pontos de vendas. O cenário para os custos de produção se manteve desafiador em 2021, com o custo médio de farelo de soja e milho subindo cerca de 31% e 56% na comparação anual, respectivamente, segundo dados da Exalc. Assim, o EBITDA ajustado atingiu 1,1 bilhão de reais, com margem de 11,2% no trimestre, e EBITDA ajustado de 3,9 bilhões de reais no ano, com margem de 10,6%. Passando agora para a JBS Brasil, no slide 38, a receita do trimestre cresceu 5% ano contra ano, totalizando 14 bilhões de reais. E no ano, 54 bilhões de reais, um crescimento de 29%. O destaque do trimestre para essa unidade foi o mercado interno, que registrou um aumento de 13% na receita líquida na comparação anual no quarto trimestre, impulsionado pelo programa Açougue Nota 10, que já ultrapassou 1.700 lojas. No ano, a receita cresceu 29%, reflexo do crescimento nos preços. Vale destacar que no Brasil a Friboi foi eleita a marca mais lembrada segundo pesquisas do Top of Mind. Contudo, a rentabilidade dessa unidade continua sendo impactada pela alta do preço médio de aquisição do gado, que, segundo dados publicados pela Exalc, aumentou cerca de 35% em 2021 e também pela suspensão temporária na China. Assim, o EBITDA da JBS Brasil totalizou 700 milhões de reais no trimestre, com margem de 5%, e 2,3 bilhões de reais no ano, com margem de 4,3%. Passando para o slide 39, falando a partir de agora em dólares e em US GAAP, a receita da JBS USA Beef atingiu 42 bilhões de reais, ou 7,5 bilhões de dólares, no quarto trimestre, um aumento de 34% na comparação anual, e no ano a receita líquida foi de 147 bilhões de reais, ou 27 bilhões de dólares, crescimento de 25% ano contra ano. O EBITDA total de 7,5 bilhões de reais, ou 1,3 bilhão de dólares, e margem de 18% no quarto trimestre. 26 bilhões de reais, ou 4,9 bilhões de dólares em 2021, com margem de 18%. A demanda de carne bovina maior do que a oferta sustentou os resultados do ano e do trimestre, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Na América do Norte, a demanda foi impulsionada pelo forte desempenho do varejo e recuperação do canal de food service. No mercado internacional, a demanda global por carne bovina também continua forte, principalmente na Ásia, que atualmente é responsável por 75% do total das exportações americanas, e a China já se tornou o terceiro maior destino. As exportações dos Estados Unidos só não foram maiores por causa do congestionamento dos portos americanos durante o período. O desempenho da JBS Austrália continua melhorando sequencialmente, resultado da boa gestão realizada na região. A disponibilidade de gado continua baixa, mas a forte demanda doméstica e internacional aumentou os preços da carne bovina e, portanto, os resultados melhoraram. Passando agora para a JBS USA Pork, a receita líquida foi de 10 bilhões de reais, ou 1,9 bilhão de dólares, um aumento de 10% em relação ao quarto trimestre de 2020. O EBITDA totalizou 1,3 bilhão de reais, ou 230 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021, com margem de 12%. No ano de 2021, a receita líquida foi de 41 bilhões de reais, ou 7,6 bilhões de dólares, e o EBITDA foi de 4,1 bilhões de reais, ou 766 milhões de dólares, 26% a mais ano contra ano, com margem de 10%. A forte demanda por carne suína impulsionou os preços e foi importante para sustentar o crescimento das margens na comparação trimestral
e manter as margens estáveis na comparação anual, mesmo diante de um cenário de custo mais desafiador. A escassez de mão de obra e de logística impactaram o crescimento de produção e de um mix de produtos melhor. Nas exportações americanas, México, Colômbia e Filipinas aumentaram seus volumes no ano em 31%, 60% e 84%, respectivamente, compensando a redução das exportações para a China desde o início de 2021. A Pilgrim's Pride, no slide 41, apresentou receita líquida no quarto trimestre de 22 bilhões de reais, ou 4 bilhões de dólares, 30% acima do quarto trimestre de 2020. E o EBITDA ajustado foi de 1,8 bilhão de reais, 317 milhões de dólares, com margem de 7,8%, o que exclui o impacto dos pagamentos não recorrentes no valor de 737 milhões de reais, ou 132 milhões de dólares. Em 2021, a receita líquida foi de 80 bilhões de reais, ou 15 bilhões de dólares, aumento de 22% comparado a 2020, e o EBITDA foi de 7 bilhões de reais, ou 1,3 bilhão de dólares, 63% a mais ano contra ano, com margem de 8,7%. Nos Estados Unidos, a demanda e preços têm se mantido em patamares robustos graças ao avanço do canal food service e varejo ainda forte, superando os níveis pré-pandêmicos. No México, os resultados foram sólidos, enquanto que na Europa os resultados foram fortemente impactados pela inflação de custos e escassez de mão de obra. Vale ressaltar a recém-adquirida Pilgrim's Food Masters, antiga Kerry Meats and Meals, consolidada no final de setembro de 2021, que já contribui positivamente para o resultado, mesmo em momento de integração. Para concluir, gostaria de passar para o slide 42, que mostra nossas exportações, que totalizaram 91 bilhões de reais, ou 17 bilhões de dólares no ano, com a Grande China representando 27% e a Ásia como um todo 54% desse total. Com isso, gostaria de abrir, então, para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. E para remover a pergunta da fila, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Isabella Simonato, Bank of America. Bom dia a todos, bom dia Guilherme, Tomazoni, obrigada pelo call. A minha primeira pergunta é sobre US Beef, né? Acho que a gente tem visto um primeiro trimestre com alguma volatilidade e apesar da gente saber que esse ano é um ano provavelmente mais desafiador que o ano passado, acho que tem diferentes visões aí de onde a margem pode se estabilizar e qual que é efetivamente o cenário de demanda de carne, né, tanto no mercado doméstico quanto exportação versus custos, né? Então, se vocês puderem dar um pouco mais de cor de como vocês estão olhando rentabilidade de US para 2022, acho que ajuda bastante. E a segunda pergunta é sobre os M&As, né? Agora vocês estão com todos dentro de casa, acho que é importante essa cor que vocês dão sobre os resultados, mas se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre a integração desses ativos, se está tendo, alguma coisa está surpreendendo, tanto negativamente quanto positivamente, enfim, o que a gente pode esperar de resultado desses ativos ao longo de 2022. Obrigado. Isabela, obrigado pela pergunta. Eu vou responder a parte do M&A aqui, depois eu vou pedir para o André responder a questão do bovino nos Estados Unidos. As aquisições que nós colocamos aí representam em torno de 2 bilhões de dólares dos investimentos, falando dos M&As, e eles devem representar, no próximo 12 meses, né? Considerando 12 meses, em torno de 2 bilhões de acréscimos no nosso faturamento. Esses 2 bilhões de acréscimos de faturamento se baseiam, alguns, no que foi feito no business case, que foi feito no projeto no momento da decisão de compra. O que nós temos observado em todas as nossas aquisições é que a gente consegue, depois de começar a operar, resultados superiores ao que foi o nosso business case de compra. Então,
todos eles, até o momento, têm superado, inclusive, a expectativa de crescimento que nós havíamos previsto. E eles, diria que uma das vantagens competitivas da JBS é a capacidade de integrar rapidamente os negócios nos nossos sistemas e trazer eles para os níveis de performance que a companhia normalmente opera. E não tem sido diferente nesses casos. O Guilherme, o André, por gentileza, você podia responder sobre a perspectiva do BIF nos Estados Unidos? Bom dia, Isabela, obrigado pela pergunta. Isabela, os últimos 2 anos têm sido de uma volatilidade enorme em todos os negócios, com todos os desafios que nós temos enfrentado, e eu acho que a companhia tem navegado extremamente bem em todos esses desafios. Esse ano começa, de novo, com um conjunto de incertezas grandes, né? A gente ainda está lidando com o Covid, está vendo a China aí vivendo um momento mais desafiador de Covid. Tem a questão da guerra na Europa, que tem impactos, obviamente, humanitários seríssimos, mas, além disso, impactos na cadeia de produção grandes, em termos de grãos, em termos de supply chain. Tem a redução do benefício nos Estados Unidos, que foi dado durante o Covid e que certamente impactou favoravelmente a demanda, que nós não percebemos ainda nenhum impacto do outro lado, mas é cedo para dizer, a gente tem que ver como é que esse ano vai desenvolver. E tem a pressão inflacionária, que é, eu diria, brutal em termos de custo em diversas partes do nosso negócio, né? Aqui nos Estados Unidos, nosso custo de produção no 4º trimestre foi entre 30% e 40% acima do que foi antes da Covid, né? No último trimestre de 2019. Né? Então, um impacto de pressão de custo grande. Tendo dito isso, a demanda continua muito positiva para as 3 proteínas nos Estados Unidos e nos mercados que os Estados Unidos exporta. A Ásia com uma demanda fortíssima, a Austrália ainda com a produção de bife muito abaixo do normal para a Austrália, e vai continuar pelo menos a primeira parte desse ano, talvez um crescimento comece a voltar um pouco para o normal, só comece na segunda parte do ano, mas definitivamente vai ser para o ano que vem, para o ano seguinte, para a Austrália voltar para o nível de produção. Você tem uma demanda que continua muito forte, muito aquecida. Nas 3 proteínas, você tem um cenário que, no último report do USDA, ele está dizendo que a produção de bife nos Estados Unidos vai ser em torno de 1%, 1,3% abaixo do ano passado. A produção de porco vai ser 1,3% abaixo do ano passado e o frango com 0,7% acima. Então, o total de produção de proteína nos Estados Unidos vai estar abaixo do ano passado. Com uma demanda forte, a gente espera que o preço continue se comportando muito bem. Tem muita certeza ainda, você vai ter uma redução de oferta de gado, que não deve ser enorme, mas deve ter uma redução pequena da oferta na segunda parte do ano. Mas o ano começou muito bem. A gente está na última semana do primeiro trimestre, e o primeiro trimestre, nas 3 proteínas, ele está mais forte do que o mesmo trimestre do ano passado. Então, perspectiva, tem muita certeza, mas a demanda continuando forte do jeito que ela está, domesticamente e nos mercados internacionais que os Estados Unidos exportam, a perspectiva continua bastante favorável. Provavelmente não estou falando que nós vamos repetir a margem do bife que teve em 2021, que é uma margem excepcional. Mas eu acho que vai ser uma margem que, historicamente, ainda vai estar bastante elevada e muito acima do que era considerada a margem normal nos anos anteriores. Super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Ricardo Alves, Morgan Stanley. Bom dia, Tomazoni, Guilherme, todo o time da JBS. Obrigado pelo call e pela oportunidade. Um follow-up sobre a pergunta de US Beef. Acho que ficou
acho que está bem clara a mensagem de que 2022 não deve ser um ano como foi 2021, mas especificamente, André, para o primeiro trimestre, há cálculos, né, por exemplo, o Hedger's Edge, que mostram que as margens, que os spreads domésticos, eles vieram para baixo a partir de fevereiro. Mas pelo que eu entendi do seu comentário agora, a margem, né, o spread, ou pelo menos o que a JBS está vendo no primeiro TRI de 22, é melhor ano contra ano. Eu queria só um pouquinho mais de detalhe nesse sentido, nesse seu comentário, se isso se explica por um spread de exportação muito mais forte, no seu caso, que a Austrália está dentro dos números, se talvez é a Austrália voltando mais rápido, ou ainda contribuição de outros produtos, né, de byproducts, drop credits, que às vezes não faz parte do cálculo dos spreads de tela, ou se tem alguma coisa que pode estar contribuindo de maneira mais positiva. Então, um pouquinho mais de detalhe nesse seu comentário sobre o primeiro TRI. E uma segunda pergunta ainda para o André, focando nesse ponto da produção, que você também comentou, André, a produção de bife no mercado local dos Estados Unidos. Quando dada a sua experiência, historicamente, né, quando você tem talvez no ciclo anterior, quando você tem menos oferta de bife, ou seja, uma queda de produção, existe alguma relação, existe um comportamento muito específico de preço para a proteína. Acho que em alguns anos no passado a gente vê um aumento de preço mais significativo, mas dada a sua experiência, não sei se há algo que você pode comentar nessa direção, né? Que apesar de um ambiente volátil, como você colocou em 2022, se num cenário de produção de oferta de bife mais restrito, você ainda poderia ver uma dinâmica de preço mais favorável. Essas são minhas perguntas e obrigado de novo, pessoal. Ricardo, você está certo em todos os seus comentários. Só falando especificamente a questão do aperto da margem que você vê no mercado doméstico em fevereiro, no final de fevereiro, início de março, mesmo isso é absolutamente normal. Todo ano, em anos normais, na história, fevereiro e início de março são os momentos mais apertados de margem de bife nos Estados Unidos. É assim nos últimos 15 anos que eu estou aqui, a não ser que o ano seja um ano completamente atípico. Então, esse aperto é um aperto normal, é a demanda mais fraca dentro do mercado americano. Na verdade, eu estou surpreso pelo outro lado, né? Que mesmo sendo para fevereiro e para março, que as margens ainda foram no níveis que foram, e isso se justifica pela demanda internacional. Que, de novo, os números são fortes, mas poderiam ter sido muito melhores se não fosse por todo a questão logística, que nós estamos carregando um inventário muito acima, dadas as condições de portos nos Estados Unidos, que ainda está muito aquém de operar no nível que deveria estar operando. Se não fosse isso, as exportações teriam sido ainda maiores. Você está correto também na questão de que é uma recuperação da Austrália em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A Austrália começa o ano com uma perspectiva bem melhor do que começou no ano passado, muito longe ainda do que é o normal para a Austrália. O Tomazoni tocou as 3 aquisições que foram feitas aqui, já começaram com uma contribuição bastante forte, acima do que nós tínhamos desenhado. A Sunny Valley aqui no preparado dos Estados Unidos, a Huon e a Riveli, que tem muitas oportunidades, mas que começaram com margens acima do que nós tinham colocado nos nossos números e acima do que nós tínhamos projetado. Então a Austrália vem ano contra ano bem mais forte, contribuindo com a margem final. Então, esse é o cenário. O cenário é de que o ano começou num trimestre melhor, as aquisições contribuem, a Austrália contribui, o Canadá tem tido uma performance bastante forte e tem contribuído também. Eu não tenho nenhuma preocupação com esse fevereiro e março, isso é sempre desse jeito. Historicamente tem sido assim, e quando o inverno começa a arrefecer aqui, começa a compra para abril e maio. Obviamente, os retailers nos Estados Unidos estão mantendo um nível de margem bastante elevado. O spread do retailer é bastante favorável nesse momento nas 3 proteínas. Então, o preço para o consumidor está mais elevado do ponto de vista histórico, porque os retailers estão mantendo uma margem bastante elevada comparado com a média histórica do que seria a margem do retailer.
Quando você tem uma produção de bife que, segundo o USDA, vai ser um pouco menor do que o ano passado, nada dramático, 1,3%, é algo que, se o peso ficar um pouco acima ou um pouco abaixo, esse número mexe, né? Lembrando que o USDA sempre mede por peso de produção, né? Então, não é nada dramático, é um volume um pouquinho menor, mas num cenário desse, que o bife vai ter uma produção um pouco menor, que o porco teria uma produção um pouco menor, você vai ver preços se sustentando historicamente num patamar bastante elevado, principalmente se a demanda internacional continuar forte como ela está. Então, eu diria que o primeiro fator relevante para a definição de preços nos mercados domésticos vai ser a demanda internacional, a produção, se ela vier nesse nível, e sempre que for nesse patamar, você vai ter um benefício, normalmente você teria um benefício para frango, que vira a proteína, você abre um gap bastante grande entre bife e frango e deve beneficiar o frango, que é o que a gente está vendo agora. As margens de frangos nos Estados Unidos estão bastante saudáveis, devido à demanda, devido ao preço de bife para o consumidor, acelerando a demanda de frango. Esse tem sido o comportamento histórico e é o que a gente deveria esperar para esse ano. Perfeito, André. Obrigado. A próxima pergunta vem de Victor Saragiotto, Credit Suisse. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta, parabéns pelos resultados. Eu queria entender um pouquinho o impacto dessa escalada do grão nas operações gerais da empresa. A gente viu, principalmente aqui, Seara, talvez uma dinâmica de margem nas continhas que a gente faz bastante mais apertada. Eu queria saber se a leitura está correta. E eu queria entender um pouquinho do impacto disso aí no capital de giro de vocês. A gente viu que o capital de giro, né, piorou um pouquinho nesse trimestre, então entender como é que a empresa está se preparando, ou se preparou eventualmente, para essa dinâmica de grãos aí bastante mais apertada. Obrigado. Eu acho que, primeiro, Victor, obrigado pela pergunta. Eu acho que, em vez de responder de uma maneira genérica esse assunto, eu acho melhor a gente responder por tipo de negócio, que você vai ter, eu acho, uma informação de maior qualidade. Então, eu vou pedir para o Wesley falar aqui do Brasil e depois com o André falar do que é as nossas operações fora do Brasil e com isso, ver se a gente consegue te dar a resposta mais específica possível. Bom dia, Vitor. Começando aqui do Brasil, na parte de grãos, a gente começa com uma perspectiva positiva da safrinha, né? A safrinha, esse ano vai ter uma safrinha com perspectiva bem melhor, plantada numa janela muito menos de risco, com um cenário de umidade bem melhor do que do ano passado, então a gente espera quebras bem menores. Também tem uma safra da Argentina que vai ser muito boa. Por outro lado, a gente tem essa questão da Ucrânia, né, que, sem dúvida nenhuma, traz uma pressão para tudo que é grão, já que a Ucrânia e toda a região ali é um produtor importante de milho, de trigo, de girassol, né? Então, isso traz uma pressão, principalmente agora nessa primeira metade do ano, até a gente ligar com a safrinha no Brasil. Então, a gente vai ter uma pressão importante nessa primeira metade do ano. A gente entende que a safrinha tem a perspectiva de ser uma safrinha bastante boa, só que com o cenário global que a gente não vê um mercado, a gente vê um mercado pressionado para o ano como um todo, com especial até a gente ligar com a safrinha aqui na metade do ano. Isso, falando um pouco do impacto que isso tem um pouco nas margens, né, e como a gente está vendo isso para frente na Seara, sem dúvida nenhuma isso vai dar um impacto importante na inflação de custo na Seara, né? Isso junto no primeiro trimestre também com um dólar mais fraco, né, para as nossas exportações. Tem sido um trimestre, já uma perspectiva do primeiro trimestre bastante desafiadora para a Seara. A gente vem trabalhando na parte de operação, na parte de excelência operacional, na parte de melhoria de mix, que a gente espera conseguir reverter uma parte disso, mas sem dúvida nenhuma a gente tem feito bastante trabalho de repasse de custo no preço nesse começo do ano aqui, sendo que no mercado interno, claro, mais desafiador com o cenário que a gente tem visto no Brasil. O cenário de repasse de preço no Brasil tem sido mais devagar, no mercado externo mais rápido.
Então, a gente vê um efeito maior desse tema do grão no primeiro trimestre, com uma melhoria, a gente vê uma tendência de melhoria para o segundo trimestre. Então, assim, se a gente divide isso aí por negócio, né, a gente vê o negócio comparativamente com os anos anteriores, né, negócio de suínos bem mais desafiador e o negócio de grãos e principalmente de alimentos preparados bem melhor, compensando em parte a queda da rentabilidade do negócio de suíno. Então, resumindo, a gente vê impacto do grão vai ser um ponto importante para o ano do ponto de vista de rentabilidade e vai ser um impacto mais pesado agora no curto prazo, no primeiro trimestre, só que a gente vê que isso aqui a gente consegue, no médio prazo, retornar a Seara com margens onde a gente espera que é a margem normalizada dela, né? André, você pode complementar aí dos Estados Unidos, por favor? Posso sim. Vitor, bom dia. Aqui a realidade em duas fases, né, Vitor? Primeiro, a Europa, que a produção ela se baseia no trigo, e com esses preços do trigo tem sido um desafio. A Pilgrims divulgou o resultado e o Fábio comentou dos desafios de passar preço na Europa, que eles estão conversando com os clientes, tem os contratos, mas tem um delay nisso, né? Está tendo um esforço grande de mostrar o aumento de custo, de fazer valer os contratos que você tem baseado em preço de grãos para botar o preço no patamar que o preço tem que ser. Mas tem sido mais desafiador. Nos Estados Unidos, dado de novo a demanda muito forte aí no mercado doméstico e as exportações naqueles itens que são itens de exportações continuam bastante favoráveis, o preço, mesmo comprando milho aí agora a 7,40, 7,50 aqui no mercado doméstico, a safra futura está precificada a 6,50, que são preços bastante elevados do ponto de vista histórico, mas as margens continuam bastante favoráveis no negócio de frango por conta da demanda muito forte no mercado doméstico. De novo, como o Wesley comentou, a grande questão disso aí é qual o impacto futuro para grão no final do ano com o desenvolvimento dessa guerra na Ucrânia, até onde isso vai e qual o impacto mundial no preço de grão. Até o momento, Europa, a gente está trabalhando para passar. O aumento do preço do trigo foi muito mais forte que nos demais preços de grão e, portanto, mais desafiador para passar. Nos Estados Unidos, a demanda tem permitido que você passe o preço de uma forma mais fácil. Mas, Vitor, assim, a gente comentou aqui especificamente dos grãos, mas a gente olhando, nós temos um fenômeno de inflação que não vem só dos grãos, né? Vem de outras áreas também, vem da logística, vem do custo de energia, e é um fenômeno que vem afetando diversos segmentos, né? Não é uma exclusividade do setor de alimentos e proteína, mas nem de um país ou de outro. É um fenômeno global que impacta todas as empresas do setor. E nós temos como filosofia focar nas coisas que a gente controla, nas coisas que estão sob o nosso controle. E no momento desse, nós temos focado muito na gestão de custo, na gestão da própria compra dos insumos, né? Nós temos um time global, o que permite a gente ter uma visão privilegiada do que está acontecendo em diversos países no mundo, diversas regiões, para tomar posições. E gestão de mix e gestão de custos e um trabalho junto ao mercado, porque eu sempre falo que preço você não tem, é uma questão de merecer, aumentar preço, ter preço, e é isso que a gente tem trabalhado no mix e trabalhado na preferência dos consumidores, e esse trabalho que eu falei na abertura do relacionamento muito próximo com os clientes. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Tiago Duarte, BTG Pactual. Olá, bom dia a todos. Primeira pergunta, eu queria voltar para a US Beef, discussão com o André, mas num sentido talvez um pouco mais de longo prazo, né, André? A gente vem de 2 anos, né, particularmente excepcionais para a rentabilidade do negócio nos Estados Unidos,
e a discussão que eu acho que acaba prevalecendo é, né, quando essas margens normalizarem, né, já imaginando que 2022 vai ser um princípio, né, de normalização, acho que você, de certa medida, concorda com isso, para que patamar a gente deve ver essas margens, né? Vocês operam nos Estados Unidos já há bastante tempo, e eu acho que eu queria, então, ouvi-lo sobre, né, quais são os fatores que deveriam, ou que sugerem uma margem voltar para aqueles patamares históricos, pegar aí na média dos últimos 15, 20 anos, e quais fatores, na tua visão, sugerem que essa margem, ainda que ela venha no futuro ser abaixo do que foi o último biênio, né, elas deveriam se manter em patamares maiores do que a média histórica, né? A gente historicamente discutiu questão de escassez de mão de obra, de excesso ou de falta de capacidade de processamento, tem essa questão da demanda. Eu queria se você pudesse fazer o teu ponto, né, sobre aonde vocês imaginam que essa margem pode se estabilizar pensando 1, 2, 3 anos à frente, né? E aí as duas outras perguntas vindo para o Brasil, aí acho que talvez mais direcionadas para o próprio Wesley e talvez para o Tomazoni, né? A primeira na Seara, vocês comentam, né, que dos projetos de expansão, né, que vocês propuseram há 2 anos atrás, acho que no release vocês falam de 3 de 11 projetos concluídos. Eu queria se vocês puderem quantificar para a gente, né, quanto de expansão a gente está falando, né, em termos seja de capacidade ou de volumetria, né, enfim, alguma coisa que nos ajude a quantificar o tamanho do crescimento que vocês imaginam contratar em termos de capacidade e, obviamente, em termos de crescimento de receita para a Seara, seria interessante. E aí, na parte de bovinos, né, aqui no Brasil, a gente está, né, olhando os dados de mercado, os dados do IBGE, a gente está num ciclo de retenção de matrizes bastante acentuado, né, muito mais acentuado do que os últimos ciclos, né, o que sugere uma disponibilidade de gado futura muito boa. Eu queria ouvi-lo sobre como vocês imaginam isso impactando o negócio de vocês, principalmente as margens para frente. Obrigado. André, você começa a responder aí dos Estados Unidos, o Thiago? Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. Assim, Thiago, é uma pergunta que eu entendo que é bastante relevante do ponto de vista do analista, mas bastante difícil para a gente responder. E por que ela é difícil, Thiago? Porque o negócio é muito diferente do que o negócio foi historicamente. Nós não estamos falando só de ciclo mais positivo, menos positivo, da restrição de labor. Primeiro que essa restrição de labor nos Estados Unidos, eu acho que ela vai estar com a gente por um bom período. Nós temos feito investimentos importantíssimos para fazer tudo que está no nosso alcance para melhorar. Nós mostramos o nosso número aí, quanto que nós investimos em aumento de salário para melhorar isso, quanto nós investimos no ano passado foi 160 milhões de dólares em aumento de salário, só nas plantas de bife, nos Estados Unidos, quanto que nós investimos na área de welfare em todas as plantas, para transformar a experiência de trabalho numa experiência muito melhor para os colaboradores, quanto nós investimos em treinamento do nosso time, da forma de liderar esses colaboradores, quanto nós estamos investindo na área social para ser uma marca relevante do ponto de vista de emprego em cada comunidade que a gente opera, com o investimento do nosso programa Hometown Strong, pagando colégio para os funcionários e para os filhos de funcionários. Então, teve um investimento enorme da companhia. Com tudo isso, o labor continua sendo um desafio gigantesco, que eu acredito que vai estar com a gente por um bom tempo. Essa é uma parte da história. Outra parte é a transformação que o negócio teve nos últimos anos. Quando você fala, vamos voltar 10 anos atrás, ou 5 ou 6 anos atrás. 6 anos atrás, nós tínhamos uma plantinha, além das plantas normal de bife, que faz o processamento de bife, nós tínhamos uma plantinha de valor agregado para bife. Hoje nós temos mais de 10 plantas de valor agregado em bife. Então, o negócio é muito diferente. Dentro das plantas de bife, o tipo de produto que a gente faz tem muito mais valor agregado do que eram os produtos muito mais comoditizados que existiam há 6, 7 anos atrás. Além disso, você tem uma dinâmica de mercado mundial que é muito diferente. Com a Ásia, uma relevância enorme
para a exportação americana. Então, você tem uma qualidade de exportação, tem uma exportação maior, uma qualidade de exportação muito melhor, você tem um sistema de produção dentro da planta que é muito diferente do que ele era 5, 6 anos atrás, fazendo programas, fazendo produtos de valor agregado, muito mais complexo do que era, mas que entrega uma margem muito mais diferenciada. Você tem a JBS especificamente, com muito mais produto de valor agregado que existia. De novo, nós tínhamos uma plantinha pequenininha, hoje nós temos 10 plantas relevantes, grandes, de case red, de ground beef, que não existiam há 10 anos atrás. E você tem, de novo, especificamente da JBS, uma relação com clientes e uma qualidade de produto e uma qualidade de serviço. A gente, com parceria com esses clientes no mercado doméstico, é completamente diferente da que existiam há 5, 6, 7 anos atrás. Então, o negócio é muito diferente. Portanto, se a gente for falar de margem normalizada, vamos ter que entender o que é a margem normalizada para esse novo negócio de bife que existe nos Estados Unidos e no Canadá, que é completamente diferente do que existia há 5, 6 anos atrás, que foi montado por nós, estrategicamente, passo por passo, investindo nesses últimos 7, 8 anos para construir isso. Então, eu acho que o novo patamar de margem eu não consigo te dizer ainda qual é, mas ele é diferente, muito diferente do que era no passado, dadas as condições da indústria, mas dado muito todo o investimento que nós fizemos para botar esse negócio num patamar diferenciado. Tiago, falando aqui da Seara, bom dia. As obras nossas estão bem avançadas nos projetos que a gente tem investido. A gente deve ficar com a maioria dos projetos prontos no final desse ano, começo do ano que vem, é quando a maioria dos projetos vão ficar prontos. Lembrando que todos esses projetos de expansão e de modernização que a gente está fazendo, eles são de produtos que agregam valor, são produtos de mais valor agregado do que a média do que a gente tem hoje, tanto no in natura quanto no alimentos preparados. Então, a gente espera que isso aí vai não só adicionar um faturamento maior, mas um tipo de mix de produto melhor. Acho que vale comentar que tem várias linhas já do alimentos preparados nossos que a gente poderia até ter mais venda, poderia ter mais faturamento, não temos por causa da limitação no fornecimento. Então, essas obras e esses novos projetos vão habilitar a gente poder vender mais isso. A gente estima, e aqui depende, claro, do mix e da velocidade que a gente começa a fazer as produções nessas plantas, mas que a gente poderia aumentar o faturamento da Seara de 20% a 25% do que a gente tem hoje com esses novos projetos em linha. Então, a gente está bem avançado, e isso aqui deve ter um impacto maior, começar a ter impacto, mas em 2023, claro que precisa chegar numa maturidade todas essas expansões depois de inauguradas, né? No negócio do bovino, a gente vê essa segunda metade do ano já melhor do que a gente está tendo nessa primeira metade e no ano passado. E a gente também percebe e vê uma reconstrução do rebanho e somos muito otimistas para 2023 e 2024. Acho que em cima disso vale a pena comentar, Tiago, a intensificação da pecuária no Brasil, a profissionalização da pecuária no Brasil, a melhoria de qualidade, de genética, que isso em cima da questão do ciclo normal que você já tem, né, de produção, a gente tem em cima do ciclo um aumento na produtividade e na intensificação. Cada vez mais a gente vê uma integração com a lavoura pecuária, aumento do confinamento, do gado que é suplementado. Então, a gente também tem um otimismo grande em cima do 23, não só o ciclo, mas a produtividade que a gente vai ter em cima do ciclo. E a gente ter as operações mais intensificadas para ter frigoríficos que tem um processamento maior, que tem mais produto de valor agregado. Então, a gente está bem otimista com o número de animais, mas também com o peso desse animal, que vai vir maior, que vai aumentar o total de output do nosso suprimento em cada unidade e vai aumentar a nossa eficiência em cima de tudo isso. O Tiago,
eu queria adicionar, eu acho que o André fez uma excelente pontuação de como é que a mudança estrutural que está acontecendo no negócio bovino nos Estados Unidos, mas não é nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, né? Porque vamos lembrar que nós vamos ter em 2050 10 bilhões de pessoas, nós temos 2,3, 2,4 bilhões de pessoas adicionais. E esse maior crescimento que vem, isso vai levar a um crescimento de consumo de proteína a 70%. E esse consumo de proteína bem maior da Ásia e da África subsaariana, né? E você sabe que de todas as proteínas, o que a gente tem maior dificuldade ou tem mais tempo para reagir é a produção de carne bovina. Isso se junta e com a melhora da renda, que a gente percebe que está ocorrendo na Ásia toda, a tendência de aumentar o consumo per capita de carne bovina é muito maior. Então, realmente, nós estamos passando por uma enorme transformação, como o André falou, não só transformação no footprint nos Estados Unidos, na estratégia de valor agregado nos Estados Unidos, quanto do consumo global. Eu acho que a gente não pode querer olhar para o passado e fazer a previsão do futuro do que vai ser o negócio bovino. Acho que o negócio bovino seguramente estará num outro patamar no futuro. Excelentes respostas aí, muito obrigado a todos. A próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan. Olá, pessoal, bom dia. Então, a primeira pergunta para o André. André, nas últimas 2, 3 semanas, a gente tem visto o preço do cutouts de bovino, suíno e até alguns cortes de frango também caindo, né? Eu só queria confirmar com você, que você respondeu parcialmente, mas se você acha que isso é simplesmente uma questão sazonal, ou você acha que tem algum impacto já talvez de elasticidade do consumidor com esses preços do cutout que estavam super altos e agora com o preço da gasolina subindo, enfim, o orçamento fica menor para o consumidor, se você vê algum impacto nesse sentido. E se você puder comentar em geral no ano, né, como é que você espera o crescimento da receita dos Estados Unidos? Você espera crescer volume e preço, ou você acha que com os preços elevados você possa ter sim, algum eventual queda de volume, dado que esse número vem super forte nos últimos anos? E minha segunda pergunta, acho que é uma pergunta que não pode faltar, mas o Tomazoni comentou no último call que vocês pretendem ainda esse ano fazer a listagem nos Estados Unidos. Eu queria perguntar se houve algum progresso nesse sentido, algo que vocês podem compartilhar conosco, se essa listagem ocorre esse ano ainda ou se eventualmente por algum motivo pode ir para o ano que vem. Obrigado. André, eu começo respondendo aqui sobre a listagem, depois você pega a pergunta sobre a questão lá dos Estados Unidos, que o Lucas, primeiro, super obrigado pela pergunta e pela oportunidade de responder sobre essa questão da listagem. O grande objetivo da listagem nos Estados Unidos é destravar valor para os acionistas da JBS. Portanto, ela nunca deixou de ser uma das prioridades da companhia, né? Porém, para alcançar esse objetivo, que é de ter o máximo sucesso no destravamento de valor, nós precisamos fazer no momento certo e nós faremos para que a gente possa atingir o melhor resultado para os stakeholders. O André, se você podia continuar sobre a questão dos Estados Unidos. Oi, Lucas. Assim, de novo, o fator mais importante quando a gente olha os Estados Unidos não é o mercado doméstico apenas, é a demanda global, certo? Os Estados Unidos é um mercado que exporta muito proteína e importa, especialmente bife, importa bastante bife, certo? Então, o preço americano no mercado doméstico, ele está conectado ao preço mundial, à demanda mundial. Então, esse é o primeiro fator. E a Ásia tem sido um fator muito importante de demanda para bife. O Tomazoni já comentou sobre isso e não tem nada no cenário que me diz que isso vai mudar. Pelo contrário,
com o Covid ficando para trás, a gente entende que a gente deve ver uma demanda maior ainda da Ásia esse ano do que vimos no ano passado. Quando você fala de preço, eu estou falando de preço do ponto de vista histórico, eu não estou falando que nós vamos repetir preços de car-out esse ano, que nós, especialmente no bife, que nós vimos no ano passado. Né? Não é isso que nós estamos falando. Né? Ano passado teve um constrangimento de produção grande, estamos falando que são preços que vão ficar, por conta da demanda internacional e da demanda doméstica, em patamares bastante elevados, mas não no patamar que nós vimos no ano passado. Não acredito que nós vamos ver preço no patamar que nós vimos no ano passado. Tendo dito isso, essa volatilidade recente é a volatilidade normal de fevereiro e março. Obviamente, nós temos que ver como é que o consumidor vai reagir, de novo, sem os incentivos do governo dentro dos Estados Unidos, com um patamar de preço de gasolina elevado, que é um fator importante, e não é só a gasolina, a inflação que está em diversas áreas, como o Tomazoni já comentou. Nós temos uma pressão grande de inflação no nosso negócio, e o consumidor tem uma pressão grande de inflação em diversas áreas. A gasolina é um fator relevante nos Estados Unidos. Então, está cedo, eu não estou preocupado especificamente com o que nós vimos em fevereiro e março, está dentro da sazonalidade normal. Eu estou muito positivo com a questão da demanda global de proteína, especialmente de bife, o Tomazoni falou bastante sobre isso. Comportamento do consumidor americano está dentro da sazonalidade normal, mas nós temos que ver, tem muitos fatores que podem influenciar isso. Né? Não tenho preocupação, eu acho que o car-out já começou a se mover nos últimos dias, na última semana, dentro da sazonalidade normal também, quando você começa a chegar no final de março, início de abril, começa a se mover em outra direção, né? E a gente está vendo isso nas 3 proteínas. Então, está dentro da sazonalidade normal. Fator que você falou, temos que ver como é que vai ficar o consumidor americano com esse nível de gasolina, sem os incentivos do governo. Por outro lado, principalmente a classe mais baixa americana tem tido aumento de salários bastante forte nos últimos anos e que deve suportar demanda de forma bastante relevante. Muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Thiago Bartolucci, Goldman Sachs. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegarem as perguntas. A gente tem 2. A primeira, explorando um pouco mais o tema de M&A, o Tomazoni falou bastante nos opening remarks. Inclusive, teve um comentário que algumas integrações, a maioria das integrações, estão rodando acima do business case. Eu queria pedir um pouco mais de detalhes especificamente do business case de Uon, que vocês criaram. E aí, qualquer detalhe ou informação a respeito de tamanho de mercado que vocês estão mirando, como a gente deveria ver esse ramping de crescimento e como o ativo deveria aportar dentro da rentabilidade global da companhia. Acho que ajuda a gente na modelagem, essa é a primeira pergunta. E a segunda, mais para o ano, especificamente em Seara. Entendo que o quarto TRI foi um TRI ainda sequencialmente muito bom. Vocês mencionaram a boa performance de natalinos. Acho que à medida que a gente começa a concretizar essa sustentação de inflação de custos, que o Wesley comentou em uma das perguntas, o que vocês têm visto em janeiro, fevereiro, março, em termos de volume de preparado versus in natura, e como a gente deveria pensar esse mix ao longo do ano, dado esse persistente cenário de inflação de custos e o macro desafiador em Brasil? São essas as perguntas. Obrigado. Tiago, obrigado pelas suas perguntas. Eu vou passar na sequência para o Wesley, mas antes eu queria fazer um comentário sobre essa questão da aquicultura. A Uon, ela relativamente é uma empresa pequena dentro do nosso portfólio de produto, considerando o faturamento, mas ela representa uma decisão estratégica muito importante da companhia. Nós sabemos que a questão do seafood hoje é a proteína mais consumida no mundo, é a que tem a taxa relativa de crescimento maior entre as proteínas animais. Sabe-se também que a pesca selvagem, vamos assim chamar, ela está reduzindo. Então, todo esse crescimento tem que ser dado pela criação em fazendas, né? Pela aquicultura. Então, a gente vê uma oportunidade de crescimento muito grande
dado que a percepção de salubridade do produto é muito grande, e nós queremos fazer desse negócio um negócio do tamanho, ou fazer o mesmo que a gente fez com suínos ou com frango. A importância que esse segmento de proteína vai ter dentro da companhia é dessa dimensão. Por isso, o ON é tão importante, porque é a primeira entrada, é a oportunidade de entrar numa empresa de alta tecnologia, que tem uma tecnologia extraordinária offshore e que permite à companhia, com isso, criar uma base de crescimento e de aprendizado que permite acelerar o crescimento. Especificamente sobre o negócio da ON, das oportunidades, eu vou pedir para o Wesley responder, porque o Wesley acabou de voltar lá da Austrália e está visitando a operação. Perfeito, Thiago, bom dia. Além do papel da Huon, né, de ser a nossa entrada na aquacultura, claro, tem oportunidades em cima do nosso business case, que quando a gente comprou, são oportunidades muito boas. A Huon é uma empresa que tem uma operação, principalmente na parte de água, na parte, vamos dizer assim, né, na linguagem mais do negócio de frango, na agropecuária, vamos dizer, ela é um negócio que é excelente na parte de água, né? Que tem tecnologia, que tem alta performance, então a gente vê que ali é um negócio que já está performando bastante bem, mas tem uma oportunidade muito grande, que a Huon sempre foi uma empresa de food service e de exportação, com pouca presença no varejo. Isso cria uma sinergia muito grande, porque a gente lá na Austrália, principalmente com a Primo, principalmente com os nossos negócios de carne bovina, a gente tem agora com a Rivali também, com o negócio de suínos, tem uma presença importante no varejo. Então tem uma oportunidade, principalmente na área comercial, no mercado da Austrália, que vai ser uma sinergia muito importante. Eu acho que rapidamente a gente vai conseguir capturar bastante nisso. E também tem a questão da exportação, né? A gente tem uma rede de escritórios e um time de exportação em vários países, principalmente na Ásia, que vai abrir mercado para a Huon exportar o salmão lá, que é um salmão de altíssima qualidade, principalmente para nível de sushi e nível de qualidade alta. Vai abrir esse mercado para a gente na Huon. Então, assim, a gente, do ponto de vista da sinergia comercial, está bastante animado com a integração da Huon. Falando aqui de Seara, de novo, sem dúvida nenhuma, o repasse de custo no preço no primeiro trimestre tem sido mais difícil, mas a gente não é pessimista de forma alguma. Na verdade, a gente é otimista com níveis de volume e quantidade de venda que a gente vê para esse negócio do alimentos preparados em específico. Assim, eu acho que vale a pena lembrar, né, Thiago, assim, o nosso aumento de vendas no alimentos preparados, ele vem acompanhado com um posicionamento cada vez mais forte da marca Seara, né? Então, a Seara tem aumentado a venda muito pelo tema da preferência do consumidor e pelo trabalho que a gente está fazendo qualidade e serviço. Então, isso continua acontecendo, a gente tem aumentado a penetração nos lares, o nível de recompra tem sido os melhores que a gente tem visto, preferência da marca está subindo. Então, a gente, apesar da situação pontual e claro, de pressão de custo que tem que vir com que a gente tem feito esse repasse de preço, a gente é otimista com o negócio, os fundamentos da marca Seara continuar a ganhar espaço, desde que tenha qualidade, tenha preferência do consumidor e inovação, a gente continua bem animado com isso. Tá claro, obrigado, pessoal. A próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander. Bom dia, Tomazoni, Guilherme e todo o time da JBS. Obrigado pelo call, pela apresentação. Queria voltar um pouco aqui na Seara e tentar aqui entender um pouco melhor de vocês, como é que vocês têm visto o mercado se adequando à oferta que a gente viu ali de frango nos últimos meses. Acho que pelo que tudo indica, a gente tem visto aí os dados de alojamento um pouco mais saudáveis ao longo dos últimos 2, 3 meses. Eu queria entender de vocês como é que vocês têm visto a indústria se adequando a esse cenário que a gente viu ali nos últimos meses, até inclusive entender um pouco mais esse movimento de preço aí no curto prazo. Então,
entendo que talvez o foco na Seara é muito mais longo prazo, olhando o portfólio de valor agregado, mas eu queria só ter uma leitura dessa dinâmica do curto prazo aqui no Inatura. E minha segunda pergunta aqui é relacionada à alocação de capital. Acho que a gente viu, né, vocês bastante ativos no lado de recompra, acho que bem claro desse lado. Queria tentar explorar um pouco o lado de dividendos, entender um pouco de vocês aqui, o que é que a gente deve pensar, níveis mínimos de dividendo, talvez ficando no nível mínimo de dividendo, né, indo para frente, pelo menos por enquanto, dado que tem outras oportunidades aí. Entender um pouquinho o lado de M&A, se a gente deve continuar esse mesmo ritmo, tanto em quantidade de transações quanto em tamanho também. E dentro de M&A, uma pergunta específica se vocês estão vendo algo interessante aqui no mercado doméstico de bovinos no Brasil, né? Ou até na América do Sul como um todo, seja lá brownfield, sejam projetos de melhorar, de aumentar o valor agregado no bovino aqui no Brasil, entender um pouco esses movimentos aqui no mercado doméstico. Obrigado. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu vou responder a essa questão que você fez do M&A. Depois eu vou passar para o Wesley e para o Guilherme para que eles complementem a resposta os outros pontos que você levantou. Sim, M&A faz parte do processo de gestão da JBS. Nós vamos estar sempre ativos no mercado, buscando oportunidades que tenham alinhamento com a estratégia da empresa e que fazem sentido financeiramente, né? Disciplina financeira é muito importante, e mais agora, no momento que nós temos um balanço sólido, né, que permite a gente acelerar essa questão do M&A. Porém, vou voltando, tem que fazer sentido economicamente financeiro. Tanto que nós, no início desse ano, nós reforçamos a nossa estrutura de gestão, nós criamos duas presidências globais de operações para que a gente possa ter mais tempo dedicado a garantir a excelência operacional do negócio e a buscar ativamente oportunidades de crescimento. E eu só quero ressaltar a nossa disciplina financeira que nós temos mantido ao longo do tempo. Você viu que nós estamos ativos em fazendo greenfields, né? No ano passado a gente investiu em 5,6 bilhões de reais em greenfields nos Estados Unidos, aqui no Brasil, porque os ativos que se apresentaram de valor agregado nessas áreas, eles vamos dizer, o custo que teria de aquisição não geraria valor para nós. Então, a gente decidiu a fazer M&A, a fazer greenfields ao invés de M&A. Mas, obviamente, a gente sabe que todo momento de crise é também um momento que pode criar oportunidades. E a companhia está muito ativa, olhando as oportunidades que possam aparecer dentro que está com o fit estratégico da companhia. O Guilherme, se podia responder, complementar, depois eu acho que o Wesley termina com a resposta aí. Sim. Bom dia. Bom, acho que o primeiro ponto sobre a alocação de capital a gente já terminou com a alavancagem mais baixa, né, da história, de 1,46 vezes em dólar. E como o André mencionou também, esse primeiro trimestre de 2022 tende a ser melhor do que o primeiro trimestre de 2021, ou seja, uma tendência que mantém a expansão do nosso EBITDA. A nossa geração de caixa também é positiva e a gente recompôs o nosso lucro acumulado com o resultado do quarto trimestre. Então, a gente tem resultado, a gente tem reserva de capital e caixa para retornar capital para acionista. Lembrando que esse caixa, que a gente terminou o ano com uma posição de caixa bem acima do normal, ele foi levantado a custo bastante competitivo. Ou seja, a gente aproveitou o mercado mais favorável do ano passado para levantar esse caixa. O ritmo que a gente vai implementar em termos de recompra e dividendo para frente é uma coisa que a gente vai definindo ao longo do ano, de acordo com os cenários que a gente vai traçando para a performance futura. Mais um ponto que também é importante ressaltar é que a gente, se você percebeu, a variação cambial
que a gente teve no resultado do ano passado foi de 9,8 milhões de reais só. Então, a previsibilidade do nosso lucro líquido fica muito mais fácil. Então, ano passado, a gente antecipou 5 bilhões de reais de dividendos e a gente acabou tendo 20,5 bilhões de reais de lucro, ou seja, a gente calibrou bem a antecipação de dividendos de acordo com o lucro que a gente estava projetando. Então, esse ano a gente deve ter de novo um lucro líquido positivo e significativo, e a gente provavelmente vai, com o caixa que a gente tem em excesso, é natural que a gente possa, de novo, fazer antecipações de dividendo de acordo com o lucro que a gente vai projetar. Rodrigo, especificamente no negócio de frango na Seara, então, assim, no primeiro trimestre, a gente viu no começo do primeiro trimestre um mercado mais difícil, bem mais difícil, mas com a situação de renda no Brasil, falando aqui especificamente do mercado interno, quando a gente vê o frango é cada vez mais uma ótima opção, né, de proteína numa situação de renda menor. Então, assim, a gente tem visto, principalmente agora, mais agora no final aqui do primeiro tri, uma melhoria bastante grande no mercado interno no negócio de frango. No mercado externo, em cima disso, obviamente que a gente, né, pesa muito aí, fica muito... vê com muito pesar aí a situação na Ucrânia, né? Mas a Ucrânia também, vale lembrar, é uma grande produtora, não só de grãos, mas também de frango. E a produção, a vários mercados, principalmente Europa, Oriente Médio, que ela era um grandíssimo exportador e tinha um grandíssimo suprimento, esses mercados hoje estão uma ruptura grande. Então, a gente tem trabalhado para suprir esses mercados nessa situação atual. Então, a gente veio com o negócio de frango, ele começa o trimestre mais difícil, mas eu acho que ele tem uma perspectiva razoavelmente positiva para frente. No negócio de agregação de valor no negócio de bovino, sem dúvida nenhuma, esse é o grande foco nosso no negócio de carne bovina. O negócio de carne bovina em si já vai virando cada vez mais um produto de valor agregado em si. A gente conversa que a gente não pode pensar que vai vender commodity de carne bovina, não existe isso mais, né? É vender sempre carne bovina com valor agregado. Então, a gente está avançando bastante nesse sentido para vender toda a nossa produção ser produção de valor agregado. A gente tem investido bastante em nossas unidades para conseguir fazer produtos de marca, fazer mais segregação do produto que a gente tem, a gente fez nos últimos 3 anos investimentos grandes no nosso negócio de carne bovina para a gente poder porcionar mais nossos produtos, selecionar eles melhor, fazer produtos de mais valor agregado, porcionados, fatiados, etc. E vale a pena dizer também que a gente não só investe no negócio de carne bovina, na parte de carne, mas a gente também tem investido em tudo que não é carne, né? A gente tem colocado bastante agregação de valor na outra parte do animal que não é carne, né? Então, estamos aí inaugurando a nossa unidade de peptídeos de colágeno, né? Que vai ser colágeno para fármaco e cosmético. Temos um negócio de fertilizantes, que é um negócio que, além do tema da economia circular, é bastante importante para a gente agregar valor ao nosso negócio de bovinos. E, fora isso, temos um negócio de biodiesel, né, que tem cada vez mais sido um negócio importante para agregar valor sobre o total do negócio da carne bovina. Perfeito. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu passo a palavra ao senhor Gilberto Tomazoni para as considerações finais. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e, em especial, aos 250 mil colaboradores da JBS que, pela dedicação e determinação, fazem da JBS melhor a cada dia. Muito obrigado a todos. A audioconferência da JBS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.